no Bahia. Como é que surgiu isso no Bahia, né, essa ideia da SAF, de constituir a SAF? Houve esse tipo ou coisa parecida de promessas nesse sentido, de fazer do Bahia um campeão do mundo, de disputar Libertadores e um Super Bahia? Salve, salve, nação tricolor, Jair Nogueira mais uma vez por aqui do canal BBC News, trazendo mais novas para vocês aqui no canal, galera. Galera, vamos para mais um corte, mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer para vocês aqui o corte que rolou lá no canal Bado Vascaíno. O Alexandre lá do canal Bado Vascaíno recebeu o Vicente Chenot lá da Embaixada do Cana da Bahia, ele que mora lá em Toronto, no Canadá. Ele trouxe aos torcedores a diferença entre a SAF do Bahia e a SAF 777 do Vasco. Uma diferença muito grande, mentalidade totalmente oposta. Vocês vão ver, vale muito a pena acompanhar, porque Vicente Chenot trouxe a SAF detalhada, todos os interesses da SAF mediante ao Bahia, a diferença entre as duas SAFs, vocês vão ver. Assistam comigo aqui, mas antes eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente aqui no canal. Vou deixar também como crédito o link Bado Vascaíno, quem quiser segui-lo, só é acessar aqui o link e se inscrever no canal. Vamos que vamos acompanhar o vídeo, porque ele está um pouquinho longo, mas vale muito a pena. Preste atenção em tudo que Vicente Chenot trouxe de explicação sobre a SAF do Bahia e a diferença entre a 77 do Vasco. Mas vamos lá. Eu estou trazendo hoje um vídeo, na verdade uma live que a gente fez, né, com o Vicente Chenot, que ele é sócio torcedor do Bahia, mora em Toronto, no Canadá. Eu trouxe o Vicente aqui no canal há mais ou menos aí uns 20 dias, para a gente fazer uma comparação, né, do que foi feito na SAF do Bahia e o que foi feito aqui na SAF do Vasco. Deixa eu apresentar para vocês aqui nosso convidado de hoje, o Vicente Chenot. E o Vicente, ele é embaixador da... Vou deixar o Vicente se apresentar. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Jorge. Eu sou o representante aqui da Embaixada Cana da Bahia, né, que é aqui em Toronto. Deixa eu perguntar pro Vicente aqui uma coisa. Vicente, aqui no Vasco, antes da venda, o Vasco estava passando por uma situação financeira complicada. O seu Jorge Salgado assumiu o Vasco, prometendo mundos e fundos, dizendo que tinha um aporte na casa de 150 milhões, já de cara, para colocar a casa em ordem e ir tocando o barco com o passar do tempo. A gente teve uma Série B, que em 2022, 21, desculpa, a gente disputou uma Série B em 21, a gente não conseguiu subir, e com essa não subida da Série B para a Série A, ele resolve constituir a SAF. Assinou lá um termo em novembro, se eu não estou enganado, de 2021. Em janeiro de 2022, esse vagabundo já me aparece em Miami, com 3 camisas do número 7, segurando junto cada um, ele no meio e 2 americanos, um em cada ponta. Ali foi a primeira vez que os vascaínos tiveram contato visual com a 777. E obviamente que a gente começou a fazer as pesquisas de que diabo de empresa é essa, com que esses caras mexem, de onde vem o dinheiro, a idoneidade dos sócios, da própria empresa. Tudo que tem que ser feito, eu vou deixar só abrir um parênteses aqui, que foi feito pelos youtubers vascaínos, que não são jornalistas, deveria ter sido feito pelos jornalistas vascaínos, que não foi feito. Aliás, eu acho até que foi, mas resolveram deixar de lado os podres da 777. Então, prometeram mundos e fundos. O senhor Carlos Roberto Osório, que é um político de carreira aqui do Rio, braço direito de Sérgio Cabral, entrou no circuito, era o vice-geral do Vasco, vice-presidente geral do Vasco, começou a iludir a torcida com promessas. Foi amplamente estudada. Primeiro, ela é uma empresa que hoje administra mais de 10 bilhões de dólares em ativos e compras desse ano. A partir do momento que é assinado o contrato, cria-se a Vasco da Gama SAF. O Vasco da Gama tem 30%, o controlador é a 777. 777 tem a obrigação de colocar um novo aporte, dinheiro novo no caixa da Vasco da Gama SAF, e a partir daí começa a gestão da 777 com o acompanhamento do Vasco da Gama. Nós estamos também tratando isso de maneira muito objetiva. Quais são os títulos que o Vasco vai disputar, quer disputar, está no contrato com a 777 Partners. Estamos falando do Campeonato Brasileiro, estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Taça Libertadores da América e estamos falando do Campeonato Mundial de Clubes. Promessas de time bilionário, a empresa bilionária, e vai parar caminhão de dinheiro na porta de São Januário. Aí constitui essa SAF, beleza. Cara, assim, até para começar a história das SAFs, vamos dizer assim, a gente tem que entender que é uma coisa recente, né? Tem uns 2 ou 3 anos, talvez, assim, a ideia, o modelo de SAF, até ele ser regularizado, de ter sido oficializado pela Justiça Brasileira para ser, vamos dizer assim, efetivado nos clubes, né? Como você falou, partiu do quê? Os clubes, em sua maioria
os maiores clubes do Brasil estavam endividados já com água no pescoço, né? Isso limitava a possibilidade de investir. Então, esse assunto da SAF começou a tomar uma dimensão, até chegou ao ponto de ser aprovado lá na Câmara dos Deputados, no Congresso, enfim. E aí, falando do Bahia, sempre teve, assim como a grande maioria dos clubes brasileiros, toda aquela briga política nos bastidores, né? Para comandar o clube. Como no Nordeste nós somos os maiores, nós também tínhamos as maiores receitas. Então, chegou o momento em que a gente deu um basta nisso, houve a democratização do Bahia, e aí, desde 2013, a gente começou a se organizar financeiramente. Eu vou chegar lá, eu só tô dando uma visão geral, né? A gente se organizou financeiramente. A gente não quitou nossas dívidas, que eram em torno de 300 milhões de reais. Só que a gente equacionou elas todas. E aí chegou um momento que, na época, o nosso presidente Guilherme Belintani, ele começou a negociar esse processo de vender o departamento de futebol nesse modelo SAF que tinha sido criado. Foi justamente selecionando um grupo que eles analisaram que, olha, vamos negociar com eles. E aí entra aquilo que a gente conversou até nos bastidores, né? O problema não é a SAF, o modelo SAF. O problema é quem você escolhe para ser o seu parceiro. Então, para você ter ideia, o Bahia demorou mais ou menos 1 ano e meio negociando com o Grupo City. Quando chegou nessa parte da votação, estava tudo já alinhado. O nosso Conselho Deliberativo teve um prazo de 90 dias, 3 meses, para poder analisar o contrato. O contrato foi formalizado nos bastidores, obviamente. Esse conselho era de quantos? 130. Aqui disseram só que 15 leram. Os 130 leram o contrato na íntegra. Aí é uma coisa que eu não tenho como eu lhe cravar isso, né? De fato, demorou 3 meses para o Conselho Deliberativo dar um parecer final. Olha só, somos a favor com algumas restrições, e aí pontuou algumas questões que poderiam ser alteradas. Algumas foram, outras não. Aqui disseram que tinham 60 empresas, e dessas 60 foram peneiradas, chegaram a 5. E das 5 a 777 foi a melhor. Ouvi isso aí? Aqui sempre deixou claro que tinha um grupo, eles não divulgaram o nome do Grupo City imediatamente. É até uma coisa meio que, vamos dizer assim, fora de uma realidade, né? Como é que tem 60 empresas? Até porque 60 empresas... E aí o que aconteceu? Nunca foi divulgado o nome do Grupo City. Foi divulgado, olha, estamos em negociação do modelo SAF com a empresa. E aí eles foram gerenciando isso durante todo o ano de 2022. Desde o início do ano, essa conversa já existia, começou a criar alvoroço na torcida, aquela coisa toda. Final do ano, foi que eles divulgaram, olha, estamos fazendo uma parceria com o Grupo City, e aí explicou toda a situação, explicou valores, explicou também quais são o percentual. Eles não ficaram fazendo esse tipo de, vamos dizer assim, jogar pra torcida, sabe? Então, quando chega um cara e falando, olha, temos aqui 60 empresas interessadas no Bahia. Pô, amigo, você não precisa ser o cara mais inteligente do mundo pra entender que isso não deve ser verdade, né? Será que existe 60 empresas no mundo que querem investir no futebol, que sabem que é um ambiente que não dá esse lucro como outros ambientes dão? Então, quando chegou nessa parte final, foi quando eles falaram, olha, tem um contrato aqui de 1.500 páginas, a gente está disponibilizando o contrato para todos os sócios terem acesso. Eu posso estar errado no número de páginas, mas assim, era um contrato robusto, né, que não é uma coisa que se faz assim da noite pro dia. Sim. Mas assim, foi disponibilizado para todos os conselheiros, e caso você quisesse, como sócio, ter acesso a esse contrato, você precisaria ir à Fonte Nova, mas foi disponibilizado. Quem quisesse ir, poderia ir lá e iria ver. Não, é isso aí. Então, começou esse processo todo, e aí chegou o momento que o Conselho Deliberativo aprovou. Tem algumas coisas que o Grupo City obrigou, e aí tem aquela negociação, né? Então, qualquer negociação, você tem que abrir mão de uma coisa, ceder algumas coisas e ao mesmo tempo exigir outra, né? Então a gente, por exemplo, tem que usar aquela camisa do Manchester City, que eu acho horrível, 30% dos jogos do Bahia em cada ano. E descaracteriza totalmente. Ao mesmo tempo, no contrato tem que eles não podem mudar as cores do Bahia de forma alguma. Eles não podem mudar o nome do Bahia para Bahia City, como ele fez em todos os outros 12 clubes do grupo. Se você for ver, é Mumbai City, Torque City, Melbourne City, o Lomel não foi mudado também, mas assim, a maioria dos times eles mudam, né? O Manchester City era Manchester City mesmo, e daí que surgiu tudo, né? Mas ele não pode, é Esporte Clube Bahia. Eles não podem mudar Bahia o hino. City. Mas se oficialmente não mudou o nome, não pode mudar o hino, não pode mudar a localização do time, não pode sair de Salvador para uma outra cidade. Sim. Então a gente tentou preservar as raízes do Bahia, e eles, em termos de valores, eles disseram, olha, nós prometemos R$1 bilhão, no mínimo. É isso que às vezes as pessoas não se atentaram, é no mínimo. Não é que seria R$1 bilhão. Seria R$1 bilhão no mínimo para 500 milhões para contratação de jogadores, 500 milhões para contratações nos primeiros 10 anos, outros 200 milhões para investimento em infraestrutura, que até algo que eles estão fazendo agora. Eles estão comprando um terreno em Salvador, na região metropolitana, de 200 mil metros quadrados, e eles vão construir o maior CT de futebol da América Latina. São 15 campos, vão trazer a tecnologia que tem lá no City, enfim. E 300 milhões para o pagamento dessa dívida, que inclusive, em janeiro desse ano, eles já deram,
espontaneamente todo o balancete, todo o demonstrativo financeiro do que aconteceu em 2023. Então eles pagaram 80% da dívida do Bahia. O Bahia hoje deve 68 milhões de reais. Não precisou ninguém buscar. Aquela coisa de você ter um parceiro que ele é transparente, né? Então ele chegou, olha, pagamos aqui, ó, dos 300 milhões que o Bahia devia, a gente pagou 232 milhões e tá faltando 68 milhões para serem pagos provavelmente nesse ano. Então no final de 2024, provavelmente o Bahia vai ser um time sem dívida, né? Tá, Inácio, vocês viram a explicação do nosso querido Vicente Chenot, lá da Embaixada Canas da Bahia, que mora em Toronto, no Canadá, e ele trouxe ele pelo visto, também bem informado mesmo de como foi feita a negociação do Grupo City perante o Bahia, e a diferença de contratos que foi feito entre os dois clubes, o Bahia e o Vasco. A 777, que até agora só deixou o Vasco em maus lençóis, a torcida está extremamente insatisfeita, estão chamando eles lá de atrapalhado, entre aspas, né? Mas é isso aí, importante aqui pra gente, tá tudo dando certo, graças a Deus, estamos indo no caminho certo, e espero que vocês tenham gostado aí desses comentários aí, o que é que você acha o que é que você tem achado do Grupo City, da forma de trabalho do Grupo City, da forma de parceria que o Grupo City abraçou o Bahia. Mas essa é só a primeira parte e vamos trazer mais outros 2 episódios aí, acompanha aí que vocês vão ver o decorrer da live. Valeu? Tamo junto, deixa os comentários e até a próxima.